Olá, aluno, seja bem-vindo a mais uma aula de Química. E na aula de hoje nós vamos estudar as interações que ocorrem entre partículas de sólidos. Na última aula, nós estudamos as forças intermoleculares que surgem entre as partículas e essas forças intermoleculares, elas acabam envolvendo a atração entre cargas eletrostáticas. Essas cargas eletrostáticas podem ser íons carregados positivamente ou negativamente, mas também podem ser moléculas polares, ou seja, moléculas que têm uma região carregada negativamente e uma outra carregada positivamente, ainda que com cargas parciais. E nós temos também a possibilidade de gerar moléculas apolares ou moléculas com ligações com baixo caráter iônico, esses dipolos temporários, ou seja, momentaneamente a nuvem eletrônica da molécula se concentra numa dada região do espaço, esta região fica parcialmente carregada negativamente e o lado oposto se carrega parcialmente com cargas positivas e isso acaba gerando uma indução nas moléculas vizinhas e em qualquer um desses casos que eu acabei de descrever, as forças intermoleculares surgem por conta de atração eletrostática, ou seja, cargas carregadas, com cargas opostas presentes nessas partículas tendem a se atrair. Isso de alguma maneira ajuda, ou ajudou, melhor dizendo, a prever algumas propriedades dos líquidos. Então hoje, o que nós vamos fazer é tentar verificar o que está por trás da estrutura química de alguns dos sólidos. E por isso que a aula de hoje vai se organizar para a gente descrever e comparar 4 tipos de sólidos: os sólidos iônicos, os sólidos moleculares, os sólidos covalentes e, por fim, os sólidos amorfos, Aqui, de novo, nós vamos verificar que as propriedades desses materiais sólidos, que, claro, podem ser encaixados em um desses 4 tipos, estão vinculados ao tipo de interação que ocorre no nível microscópico. Mais uma vez, é importante destacar que toda a explicação química do ponto de vista microscópico nos ajuda a entender as propriedades de alguns materiais. Antes os líquidos, como na aula passada, e hoje, mais detidamente, vamos olhar para alguns sólidos. Então, o foco conceitual da nossa aula hoje são as propriedades dos sólidos. Começando com sólidos iônicos, vamos de novo retomar o exemplo do cloreto de sódio. Então esse aqui é o sal de cozinha, nós temos de novo uma estrutura bastante compactada, onde cargas negativas estão circundadas por cargas positivas e o inverso também é verdadeiro. Eu poderia olhar para essa estrutura com cargas positivas circundadas por cargas negativas. Fica fácil imaginar por que isso acontece, uma vez que você tem o ânion Cl- atraindo o cátion Na+, e isso se organiza de uma maneira tridimensional com um alto grau de organização. Então aqui, nesta figura que está à sua esquerda, nós temos uma representação expandida da organização que envolve os íons Na+, e Cl-. Cabe destacar que esses traços que existem não representam ligações covalentes. Essas arestas que estão aqui servem somente para aumentar a percepção visual de como que o cloreto que está em verde e o sódio mais que está em branco, como é que esses íons se organizam no espaço. E eles se organizam desta forma que guarda uma representação que se repete no espaço e que confere o que nós chamamos de arranjo cristalino. Se a gente olhar esta representação que vai lá no nível microscópico, ou seja, eu tento representar cada um dos íons envolvidos, eu posso verificar que essa estrutura cúbica, ela de alguma maneira se reflete nos cristais de sal de cozinha. É claro que aquele sal de cozinha que eu compro, ele está todo em pó, vamos dizer assim. Mas se eu deixar um cristal de sal de cozinha crescer lentamente, o que eu vou verificar é uma replicação dessa organização microscópica
nos cristais macroscópicos da substância, que é o que eu enxergo. Então veja que a primeira característica dos sólidos iônicos é este alto grau de organização tridimensional, ou seja, este ordenamento de cátions e íons não é aleatório, ele é muito organizado, e ele de alguma maneira deve ser muito intenso, uma vez que você tem cargas negativas atraindo cargas positivas. Então a formação desse cristal é uma condição favorável, uma vez que cargas opostas de alguma maneira vão se atrair e se atrair de uma forma organizada. Isso ocorre por conta das características dos átomos de sódio e dos átomos de cloro. Lá no começo do curso, nós vimos que os átomos de sódio, eles apresentam baixa energia de ionização, ou seja, se eu pegar um átomo de sódio no estado gasoso, ou seja, ele não interage com nenhum átomo na sua vizinhança, e eu quiser arrancar um elétron dele, de forma que eu transformo ele em sódio mais gasoso e o elétron correspondente, a energia envolvida nesse processo é muito baixa, ou seja, há uma tendência do sódio em perder este elétron. De uma maneira análoga, a alta afinidade eletrônica para o cloro, melhor dizendo, formando o cloreto, também é um fator que explica por que ao reagir sódio gasoso com cloro gasoso, eu vou gerar a transferência de elétrons, eu vou gerar íons com cargas opostas e, consequentemente, esses íons vão se organizar numa estrutura cristalina, formando um composto sólido. Então veja que a afinidade eletrônica, vamos só lembrar, ela era definida como a energia liberada quando um átomo no estado gasoso, de novo, esse átomo não interage com ninguém, não há forças intermoleculares neste processo. O átomo no estado gasoso recebe um elétron formando um ânion Cl-. Então aqui há uma liberação de energia razoável e neste processo de ionização do cátion há um consumo de energia muito baixo. Se a gente começar a imaginar quais são os processos envolvidos para a formação daquele retículo cristalino do cloreto de sódio, talvez seja possível calcular qual é a energia envolvida naquele retículo, uma vez que o cloreto de sódio, para ser transformado no estado líquido, ou seja, para eu fazer a fusão do cloreto de sódio, eu vou precisar de uma quantidade enorme de energia, uma vez que a atração entre esses íons é muito intensa. Então, de alguma maneira, isso está associado com a energia do retículo cristalino desse sólido iônico. O ciclo de Born-Haber, ele nos ajuda a prever a energia reticular de sólidos iônicos. Como é que ele faz isso? A gente começa com o processo global, ou seja, o sódio sólido com meio de cloro gasoso vai formar o cloreto de sódio sólido. E a gente sabe que nesse processo há a liberação de 411 kJ por mol. Então, a representação de que a energia foi liberada está feita por essa seta que vai para baixo. Agora, eu posso tentar descrever essa reação passo a passo. E nesse passo a passo, eu vou incluir a energia necessária, ou a energia liberada, melhor dizendo, para a formação da rede cristalina do cloreto de sódio. Então, como é que a gente faz isso usando o ciclo de Born-Haber? Primeiro, eu vou imaginar um passo a passo em 5 etapas. Agora eu vou destacar a primeira coisa que eu preciso para tirar o elétron do átomo de sódio. Eu vou pegar o sódio no estado sólido, romper as forças intermoleculares, as forças entre os átomos de sódio, e chegar no sódio gasoso. Isso vai me custar 107 kJ por mol aproximadamente, e este aumento, essa demanda por energia, está representado por essa flecha vermelha para cima. Outra coisa que eu preciso fazer para transferir o elétron para o átomo de cloro é pegar o Cl2 que está na reação global e eu vou quebrar essa ligação Cl-Cl. Então eu vou obter o Cl, o átomo de cloro, no estado gasoso. Só que para romper esta ligação Cl-Cl, eu vou precisar de 122 kJ de energia. Então eu vou somando as energias do processo 1, e do processo 2, que agora eu destaco com a bolinha vermelha. O processo 3, eu já tenho o sódio no estado gasoso, então o que eu vou fazer agora é arrancar um elétron dele, e eu já sei que este valor de energia é a energia de ionização do sódio.
sódio gasoso, formando Na mais gasoso mais elétron. O custo energético dessa etapa é igual a 496 kJ aproximadamente. Veja que as etapas de 1 a 3 envolvem o fornecimento de energia. Se não houver o aporte de energia, esses processos não ocorrem, então esses processos são classificados como endotérmicos. Para a gente formar o cloreto de sódio sólido, eu ainda preciso da etapa 4. Eu tenho o cloro gasoso aqui, e agora ele recebe um elétron, formando Cl menos gasoso, o cloreto gasoso, e esse processo eu também sei a energia, porque isso está vinculado à afinidade eletrônica, que é uma propriedade periódica dos átomos. No caso do cloro, há a liberação de 349 kJ de energia aproximadamente. Então veja que ao sair daqui e percorrer a etapa até a etapa número 4, eu já tenho o sódio mais gasoso, eu já tenho o Cl menos gasoso, e esse elétron que foi liberado aqui pelo sódio foi já incorporado pelo átomo de cloro. Então, a etapa 5, que eu vou destacar agora, é nada mais, nada menos do que a combinação do sódio mais gasoso com Cl menos gasoso, formando o NaCl sólido. Ou seja, toda esta energia que é liberada para fechar esse passo a passo e eu voltar àquele ponto de partida, é a quantidade de energia liberada pela atração eletrostática de cargas positivas e negativas do cloreto de sódio, quando essas cargas se aproximam e se organizam num retículo cristalino. Vejam que o valor aqui é o maior de todos, né, numericamente falando, e o sinal negativo indica que há a liberação de cerca de 787 kJ por mol de cloreto de sódio formado. Então, é uma enorme quantidade de energia que é liberada quando se verifica a formação daquele retículo cristalino. Agora vamos pensar um pouco. Se a gente tem o cloreto de sódio sólido e eu quero transformá-lo num líquido, eu preciso romper a energia que une essas partículas. Olha o valor dessa energia em termos gráficos, né, da liberação da energia para formar o sólido. Esta energia do retículo mostra, ou indica, melhor dizendo, que eu vou precisar fornecer muita energia na forma de calor para o cloreto de sódio da forma sólida passar para o estado líquido. E isso se verifica na prática porque o ponto de fusão do cloreto de sódio gira na ordem de 800 graus centígrados. Então esse ponto de fusão extremamente elevado, ele é explicado pela formação de um retículo cristalino altamente organizado. E este é um processo muito parecido para qualquer outro composto iônico que terá cargas se aproximando, a formação de um retículo organizado e certamente um ponto de fusão bastante elevado. Se a gente agora pensar num outro tipo de sólido, que seriam os sólidos moleculares, o que vai mudar aqui é a natureza da partícula e, consequentemente, o tipo de interação que se estabelecerá entre essas partículas. Aqui, até para contrastar com o cloreto de sódio, eu trago uma representação de como moléculas de iodo I2 acabam se organizando no espaço e interagindo para formar o sólido. O iodo I2, nas condições ambiente, é um produto sólido. O que nós vamos verificar é que o I2, ou seja, a ligação entre dois átomos de iodo por uma simples ligação, gera uma molécula apolar. Então, nesse caso, esse sólido, que é um sólido molecular, ele é descrito não por atração eletrostática de cátions e ânions. Aqui eu vou precisar entender a interação entre essas partículas por forças dispersivas. Então, são forças menos intensas que surgem ocasionalmente na superfície das moléculas, e essa diferença de cargas que, ainda que tenham um caráter temporário, acabam ocorrendo em moléculas com superfície grande, induz uma mudança, né, e a formação de polos temporários nas moléculas vizinhas. O que acaba acontecendo é que nessa descrição nós percebemos que a força atrativa entre moléculas de iodo é muito menor. Então, o que a gente pode mostrar com o caso do iodo é que o ponto de fusão
de substâncias, ou melhor dizendo, de sólidos moleculares, tendem a ser menores ou muito menores do que os sólidos iônicos. Então, aqui no caso do iodo, você tem um ponto de fusão de cerca de 114 graus. Algo que é muito famoso e que tem uma série de vídeos na internet é a sublimação do iodo, que é um experimento que a gente realiza no laboratório, onde o iodo, que é um sólido, passa diretamente para o estado gasoso sem se tornar um líquido. Então, se você procurar na internet a sublimação do iodo, certamente você achará bons vídeos que mostram essa transição do sólido direto para o estado gasoso. A gente tem ainda sólidos covalentes, e os sólidos covalentes, eles são explicados a partir de uma estrutura que os forma, contendo ligações covalentes. Então aqui é uma oportunidade muito boa para a gente comparar diferentes tipos de arranjos de átomos de um mesmo elemento químico. Então eu trago aqui um arranjo tetraédrico, formado por átomos de carbono, e aqui nós temos placas, anéis de carbonos com 6 membros, anéis hexagonais, que formam placas de carbono, né, ligados por ligações covalentes simples. Tanto aqui quanto aqui, o carbono é ligado por covalente simples. Só que veja, essa estrutura representada por este modelo acaba simulando uma organização tetraédrica. Então vamos posicionar aqui para você ver as bolinhas pretas se organizando na forma de um tetraedro, duas para frente, uma para trás, uma para cima. E você imagina que essa estrutura pode crescer por todas as orientações do espaço, e isso aqui descreve a organização atômica do diamante. Veja que o que liga cada átomo de carbono é uma ligação covalente simples, bastante forte, gerando uma rede, representada aqui nessa figura, com propriedades muito diferentes deste arranjo atômico para o carbono. Veja que aqui eu tenho a formação de anéis hexagonais. Então, se a gente tentar verificar aqui, eu tenho anéis hexagonais que ficam quase que na forma plana. E esses anéis hexagonais poderiam se espalhar também por outras regiões desse espaço, o que chegaria a esta configuração aqui, que é a configuração do grafite. Então veja que diamante e grafite são formados por átomos de carbono, mas esses átomos de carbono se organizam espacialmente de forma muito distinta. Isso gera o que nós chamamos de alótropos. Então você tem variedades alotrópicas do carbono, que são as mais famosas, o diamante e o grafite, sendo que o diamante apresenta uma alta dureza e uma elevada capacidade de conduzir calor. O grafite, ele já apresenta o quê? Maciez. E você consegue usar o grafite do lápis por uma explicação muito simples. Essas placas paralelas de átomos de carbono deslizam na superfície da folha e marcam a superfície da folha quando você escreve. Então veja que seria impossível imaginar essa estrutura tetraédrica deslizando uma sobre a outra simplesmente porque você não tem a formação de planos paralelos. Então aqui, numa representação um pouco mais detalhada, vale a pena destacar que a dureza do diamante está vinculada a esse conjunto de ligações covalentes entre os átomos de carbono. A capacidade das folhas, do grafite, melhor dizendo, deslizar e marcar o papel está vinculado a placas hexagonais que interagem por forças dispersivas umas sobre as outras. Então no grafite eu tenho placas com anéis hexagonais de carbono ligado por ligações covalentes, mas a interação entre essas placas, ela é por forças dispersivas, é uma atração relativamente fraca. Imagine que até por essa propriedade, o carbono grafite é utilizado como lubrificante em várias situações. Então aqui nos sólidos covalentes fica claro que, ao entender a estrutura atômica e os tipos e as orientações geométricas das ligações, eu sou capaz de compreender melhor a propriedade de alguns materiais. E vale a pena destacar algo que ocorre há poucos anos na área de engenharia de materiais, que é o estudo de outras formas alotrópicas do carbono. E com isso você passa a ter a chance de fazer nanotubos. Essa palavra nano indica um tamanho muito pequeno na escala atômica. Então hoje o que se pesquisa é como se geram nanotubos como esse que eu represento aqui,
de forma que você obtenha uma estrutura organizada, 100 vezes mais forte que o aço, muito mais leve que o aço e com uma capacidade de conduzir calor e eletricidade melhor do que o cobre. Fica fácil imaginar que um material com essas propriedades e com essas dimensões certamente terá aplicações em dispositivos muito pequenos, alguns talvez até do campo da computação. Então, você tem uma engenharia de materiais que passa pela descoberta de como se produzir este material em laboratório para depois colocar isso em escala. De novo, o arranjo que esses hexágonos assumem agora, se fechando numa estrutura tubular, confere um novo conjunto de propriedades aos nanotubos de carbono. E por fim, para encerrar a nossa aula, temos os sólidos amorfos. Os sólidos amorfos, eles se contrapõem aos sólidos cristalinos. Então, se a gente recuperar o primeiro exemplo do cloreto de sódio, que tem uma organização cristalina muito grande a ponto disso se refletir nos seus cristais, os sólidos amorfos, eles não possuem essa organização regular. Falta o que a gente chama de ordem de longo alcance, ou seja, não há uma estrutura microscópica que se reflita na estrutura macroscópica. O vidro é um bom exemplo de um material amorfo, os plásticos são outros bons exemplos de materiais amorfos. Por exemplo, o PET, que forma aquelas garrafas de refrigerante, é um sólido amorfo e falta a eles esta propriedade de ter uma organização de longo alcance. Com isso, nós encerramos a aula de hoje, verificando que algumas propriedades dos sólidos podem ser melhor entendidas a partir da organização da matéria no seu nível microscópico. Até a próxima!